Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Olá, muito boa noite. Presidentes da Câmara e do Senado falam em aprovar a reforma tributária até outubro deste ano. Os parlamentares também vão propor ao governo a criação de um novo auxílio emergencial durante a pandemia. E você vai ver. Em entrevista exclusiva ao Rede TV News, o diretor do Butantan, Dimas Covas, afirma que o Instituto vai cumprir o cronograma de entrega de 100 milhões de doses da Coronavac até setembro. A Vale concorda em pagar mais de 37 bilhões de reais ao governo mineiro para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. A presença de geosmina, que provoca sabor e odor na água, está acima do limite em pelo menos 17 bairros do Rio de Janeiro. Está preso um dos homens mais procurados do país. Ele é acusado de liderar o grupo criminoso que, em 2017, roubou 120 milhões de reais de uma transportadora de valores no Paraguai. Charles Feliciano Batista, de 44 anos, tinha o nome na lista de foragidos do Ministério da Justiça. Ele foi preso ontem à tarde num imóvel da Zona Leste de São Paulo, depois de uma longa investigação realizada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Capturar pessoas como essa é, do ponto de vista operacional, muito difícil. Charles é um dos líderes de uma quadrilha envolvida em ataques a empresas especializadas no transporte de valores nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil e em países do Mercosul. Ele também é suspeito de integrar a organização criminosa que invadiu a sede da Prosegur na Ciudad del Este, no Paraguai, em 2017. O grupo levou cerca de 11 milhões e 700 mil dólares, o equivalente na época a 120 milhões de reais. São sujeitos que afrontam o Estado, abordam a viatura da polícia, sequestram, roubam a viatura da polícia, depois explodem essa viatura. Enfim, são sujeitos que praticam grandes roubos. Na ação, 3 suspeitos morreram em confronto com a polícia. 15 foram presos, entre eles o próprio Charles, que usava um documento falso. Por falta de provas, ele e outros detidos ganharam a liberdade. A polícia desde então investiga a atuação de Charles na liderança do grupo criminoso. Ele também é acusado de cometer assaltos a bancos e crimes contra o patrimônio, além de estar envolvido em ataques à base de transportes de valores em Santos, no litoral paulista, em 2016. Charles vai responder por pelo menos 7 processos. 3 pessoas foram atropeladas num ponto de ônibus na zona sul de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o acidente que aconteceu na noite de ontem. Uma das vítimas percebe que algo está errado, tenta desviar, mas acaba atingida. Em depoimento, a motorista disse que perdeu o controle da direção após uma ultrapassagem. Todas as vítimas foram socorridas com ferimentos leves. Um morador de rua teve o corpo queimado enquanto dormia no interior da Bahia. Ele morreu na hora. Um suspeito foi preso. O crime foi registrado por câmeras de segurança ontem à noite no centro de Dias d'Ávila, região metropolitana de Salvador. Um homem se aproxima e derrama um líquido no corpo do morador, que dorme na calçada. Em seguida, ele coloca fogo. Erivelton Guimarães tinha 58 anos e não resistiu. O suspeito foi preso horas depois e disse à polícia que cometeu o crime por vingança. Crueldade. Uma quadrilha especializada em sequestros relâmpagos foi presa em São Paulo. O grupo agia com violência, agredindo e ameaçando as vítimas. A polícia prendeu uma mulher e 3 homens que faziam parte da quadrilha. Com eles foram apreendidos um cartão de débito, 2 máquinas e um táxi que pertencia a um dos criminosos. Segundo a investigação, o veículo era utilizado pelos bandidos para ir aos bancos sacar dinheiro das contas das vítimas, que eram torturadas e ameaçadas de morte. Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que a quadrilha abandona uma caminhonete com a vítima e foge no táxi. A ação aconteceu momentos antes do grupo ser detido. As 4 pessoas foram presas nesta rua que fica na região oeste de São Paulo. A polícia acredita que, além das vítimas que aparecem nas imagens, outras pessoas também foram reféns dessa mesma quadrilha, entre a capital e a região metropolitana. Já os moradores por aqui continuam com medo, porque a violência é constante.
A viatura não passa no momento do ato. Deveria ser reforçada. Os 4 presos vão responder por roubo, associação criminosa e cárcere privado. 3 jovens foram presos em flagrante durante um assalto a uma farmácia na zona sul de São Paulo. Violentos, os criminosos ameaçaram clientes e funcionários. A câmera de segurança flagrou os criminosos entrando na farmácia na noite de ontem. Eles chegam de boné e máscara. O mais violento aponta a arma para os funcionários. A ação durou menos de 1 minuto. Na fuga, deram de cara com os PMs. 2 ladrões foram rendidos na porta. O terceiro armado se jogou no chão. O caso foi registrado nesta delegacia aqui na zona sul de São Paulo. Entre os assaltantes está um menor de idade que já havia sido apreendido na semana passada. Ele vai responder por ato infracional de roubo a veículo e a farmácia. O outro bandido que participou da ação estava em liberdade condicional por crime de roubo e agora vai responder pelo mesmo delito. Esse foi o 5º assalto à farmácia em menos de um mês. Agentes do Departamento de Operações de Fronteira apreenderam mais de 8 toneladas de maconha nas últimas 24 horas no estado do Mato Grosso do Sul. Na primeira apreensão, em Ponta Porã, 3,5 toneladas da droga estavam escondidas numa carga de garrafas de água mineral. No município de Coronel Sapucaia, quase 5 toneladas de maconha foram encontradas em um caminhão que transportava carga viva. A polícia também apreendeu 26 quilos de skunk e 2 quilos de haxixe. Os motoristas que transportavam as drogas foram presos. O governo de Minas fechou hoje um acordo bilionário com a mineradora Vale para a reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho. O valor é o maior da história do país. O acordo foi assinado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais após 4 meses de negociações. Além do governador Romeu Zema, do Partido Novo, a audiência contou com a presença do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A Vale aceitou pagar 37 bilhões 680 milhões de reais. A decisão não prejudica ações individuais ou coletivas em tramitação. Nós da Defensoria Pública comemoramos firmar esse acordo aqui. Esse momento é histórico para todos nós, mas principalmente para a população atingida. Segundo o governo de Minas, esse é o maior acordo da história do país e o segundo maior do mundo. Mas o valor é 32% menor que o pedido inicialmente. As autoridades queriam 55 bilhões de reais. Representantes do movimento dos atingidos por barragens e de familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho protestaram durante a audiência. Eles reclamam que não foram ouvidos. Uma imensa violação e uma imensa ditadura por parte da Vale e das instituições que concordaram em fazer um acordo sem os atingidos presentes. O rompimento da barragem do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019 matou 270 pessoas. 11 corpos ainda não foram encontrados. A enxurrada de lama devastou 300 hectares de Mata Atlântica e plantações, matou 4.000 animais e poluiu o rio Paraopeba. Pelo acordo firmado hoje, os 37 bilhões de reais serão aplicados em projetos definidos pelas comunidades atingidas, programas de transferência de renda, recuperação e proteção ambiental, segurança hídrica e mobilidade urbana. A maior parte do pagamento será feita neste ano e o restante até 2025. Eu tenho certeza que as perdas dessas vidas não foram em vão. Muito mais vidas com essas ações que serão feitas no Estado, com esse legado, serão salvas. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro constatou aquilo que a população já vinha dizendo há um tempão. O nível de geosmina está acima do limite em pelo menos 17 bairros da capital fluminense. Essa substância altera o sabor e o cheiro da água. O cheiro e o gosto da água são fortes e, em alguns casos, até a coloração está mais escura. Um relatório de qualidade feito pela SEDAI apontou que o nível de geosmina está acima do limite máximo. A substância produzida por algas em mananciais é a responsável por provocar as alterações na água. Há mais ou menos umas 2 semanas e a gente vem sentindo um gosto diferente na água, tanto da pia do banheiro quanto da cozinha e do filtro, principalmente na hora que vai escovar os dentes. Então a gente preferiu não arriscar e agora a gente está consumindo água mineral aqui em casa.
Os testes feitos nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro detectaram grau 8 de gosto em 17 bairros, nas zonas norte, sul e oeste. O nível máximo estabelecido pelo Ministério da Saúde deve estar em 6. A SEDAI afirmou que as últimas análises já apontam níveis de redução de gosto e odor e que, para remover a geosmina, a companhia aumentou a dosagem de carvão ativado na estação e vem aplicando argila ionicamente modificada para reduzir a proliferação de algas na lagoa. Com a chegada de insumos importados da China, o Instituto Butantan começa o processo de fabricação de mais de 8.600.000 doses da vacina Coronavac. Para entender o cronograma e o planejamento da distribuição e do invase do imunizante, conversamos com exclusividade com o diretor do Butantan, Dimas Covas. Veja na reportagem de Guilherme Lopes. Os insumos vindos da China chegaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, no final da noite de ontem. O governador João Dória, do PSDB, acompanhou o desembarque e a liberação do carregamento junto à Receita Federal e à Anvisa. O Instituto Butantan tem um compromisso com o Ministério da Saúde para entregar 100 milhões de doses da vacina do Butantan nos próximos meses. Os 5.400 litros do ingrediente farmacêutico ativo, matéria-prima na fabricação das vacinas, foram transportados em 3 caminhões com escolta policial até a capital paulista. O material chegou à sede do Butantan no começo da tarde. Os insumos começaram a ser processados hoje aqui no laboratório do Instituto Butantan. A expectativa é que em cerca de 20 dias, 8.600.000 doses da vacina estejam prontas. Logo em seguida, elas serão entregues ao Ministério da Saúde, que fará a distribuição de mais um lote para todo o país. E agora nós já temos a previsão de liberação para o dia 23 de fevereiro. Dia 23 nós começamos a liberar na dinâmica de 600.000 doses por dia, até completar aí o total de 8.600.000 doses dessa matéria-prima. Uma nova remessa do insumo é esperada até o próximo dia 10, com 5.600 litros, suficientes para produzir mais 8.700.000 doses da Coronavac. E até abril, o Instituto espera insumos suficientes para a produção das 46 milhões de doses contratadas pelo Ministério da Saúde. Já chegaram ao Brasil e estão ou entregues, ou em processo de entregas, ou em processo de fabricação, em torno de mais de 17 milhões de doses. O contrato com o Ministério, nessa primeira fase, são de 46 milhões de doses e estamos aí na iminência de uma extensão desse contrato para mais 54 milhões de doses. Então, nós vamos chegar aí no total de 100 milhões de doses até agosto, setembro desse ano. Entregaremos todas essas vacinas ao Ministério da Saúde. Segundo o diretor do Butantan, o contrato para fornecimento da matéria-prima para a produção total das vacinas já foi acertado com o laboratório chinês. Nós já estamos falando da quantidade de matéria-prima para 100 milhões de doses. 46 é em termos de contrato e já temos um contrato feito com o adicional de 54 milhões com a nossa parceira Sinovac. Então, dentro dessa programação, não devemos ter mais interrupção da produção e, consequentemente, não teremos aí problema com o fornecimento dentro dos cronogramas apresentados ao Ministério da Saúde. Apesar disso, para Dimas Covas, o Brasil precisa ter mais vacinas aprovadas para conseguir imunizar toda a população. O Brasil precisa avançar mais rapidamente no seu programa de vacinação. São necessárias vacinas adicionais, né, a essas 100 milhões que o Butantan tem em perspectiva, né, mas nós precisamos vacinar pelo menos em torno de 100 a 120 milhões de pessoas. Isso significa, no mínimo, vamos dizer assim, né, porque é o dobro, né, de 240 milhões de doses de vacinas. Né. Então nós precisamos ainda de muitas vacinas. E 2021 será, sem dúvida nenhuma, um ano de vacinação. Até agora, já foram distribuídas no país, através do Plano Nacional de Imunização, pouco mais de 12 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, a maior parte do Instituto Butantan. 2 milhões de doses da vacina da parceria AstraZeneca-Oxford, produzida pela Fiocruz no Brasil, foram importadas da Índia.
As duas, até agora, são as únicas aprovadas pela Anvisa para o uso emergencial no país. Pois é, e chega ao Brasil no sábado à tarde o primeiro lote da matéria-prima necessária para a fabricação da vacina de Oxford contra a Covid-19. O avião com o ingrediente vem de Xangai, na China, e deve pousar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo a Fiocruz, o insumo será suficiente para a produção de 2.800.000 doses do imunizante. Novos lotes do material devem chegar nas próximas semanas. E aí, a previsão da direção do Instituto é de fabricar cerca de 15 milhões de doses até o fim do mês. O governo do Rio de Janeiro vai repassar mais de 2 milhões de reais para cientistas do Instituto Vital Brasil. Eles estão desenvolvendo um soro que poderá ser usado em pacientes com a Covid-19. Na cerimônia no Palácio Guanabara, o governador do Rio, Cláudio Castro, do PSC, prometeu que fará um repasse no valor de R$ 2.300.000 aos cientistas do Instituto Vital Brasil. A verba destinada pela FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, será usada para o desenvolvimento de um soro, a fim de combater a Covid-19. Os primeiros testes apontaram que ele é capaz de produzir anticorpos neutralizantes 20 a 50 vezes mais potentes contra o coronavírus do que o plasma de quem já teve a doença. Este soro, que tem como objetivo de criar anticorpos mais poderosos no organismo de pessoas infectadas pelo vírus, será fundamental para o tratamento daqueles que forem contaminados. Em um cenário que se fala de mutações genéticas, ainda que não temos certezas absolutas, ter um tratamento eficaz é absolutamente, deputado, fundamental. O soro é feito a partir do plasma produzido por cavalos que são inoculados com a proteína do vírus, produzida em laboratório por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sozinha, ela não é capaz de deixar o animal doente. É como se ele fosse vacinado e passasse a produzir defesa. 70 dias depois de receberem a proteína, 4 dos 5 cavalos usados no experimento apresentaram superprodução de anticorpos imunizantes. A gente tem uma comparação com plasma de pessoas convalescentes, aquelas que tiveram a doença, tiveram sintoma e curaram, se curaram da doença. E um mês depois se faz uma coleta de sangue desses pacientes e o plasma é usado hoje como uma possibilidade de tratamento também. A soroterapia não é um tratamento novo. Ela já é usada há décadas para outras doenças como a raiva, o tétano e picadas de animais peçonhentos. Até hoje os resultados foram bons e não há histórico de reações adversas. O soro já está em processo final de estudos clínicos. A expectativa é que ainda no primeiro semestre ele seja usado em pacientes de Covid. A gente está muito confiante, os resultados de segurança foram muito bons, a de eficácia in vitro, nós usamos neutralização em cultivo celular, também foram muito promissores. A Prefeitura de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, decidiu que vai disponibilizar um conjunto de remédios de forma gratuita para o tratamento da Covid-19. No total, serão disponibilizados 5 medicamentos: hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, vitamina D e zinco. Eles serão oferecidos a médicos e pacientes como forma de prevenção e tratamento contra os sintomas iniciais da Covid-19. Vale lembrar que essas medicações não possuem eficácia cientificamente comprovada contra o vírus. De acordo com o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, do PL, que também é pós-graduado em saúde pública, o município já disponibiliza 4 dos 5 medicamentos em sua rede de saúde, que agora será contemplada com o zinco. A medicação poderá ser retirada na farmácia pública municipal. Essa medicação toda já é disponível na rede farmacêutica do município há muito tempo. São medicamentos que estão sendo distribuídos de forma gratuita. Existem profissionais médicos que acreditam no tratamento e esses médicos têm o direito de prescrever. E os pacientes, quem acredita, podem tomar. Então, a cidade não proíbe essa medicação, como não proíbe outras medicações que a gente tem na rede pública. Então, o médico tem o direito, tem o CRM dele da vida, e ele prescreve e a gente garante esse medicamento com distribuição gratuita.
Os medicamentos serão distribuídos gratuitamente apenas para pacientes que tiverem prescrição médica. Além disso, a Prefeitura garante que quem tomar os remédios receberá acompanhamento durante todo o tratamento. O prefeito afirmou ainda que faz o uso preventivo de ivermectina, vitamina D e zinco há cerca de 6 meses e que nunca teve efeitos colaterais, além de não ter sido contaminado pelo coronavírus. Eu uso há 6 meses ivermectina, uso o zinco quelado e uso a vitamina D. Eu não peguei o Covid até hoje. Talvez seja uma soma, né? Eu me cuido, lavo bem as mãos com água e sabão, uso álcool em gel, uso máscara, lógico, faço a minha obrigação e quem usa essa medicação tem que fazer também. Segundo dados do governo do estado de São Paulo, Ilhabela tem 4.129 casos confirmados do novo coronavírus e 25 mortes. O anúncio da distribuição dos medicamentos veio ao mesmo tempo em que, por conta própria, o prefeito decidiu avançar a cidade para a fase laranja do Plano São Paulo, que permite a reabertura de bares, restaurantes e o funcionamento do comércio em horários escalonados. A decisão também foi adotada pelos outros 3 municípios do litoral norte. São Sebastião e Ubatuba já haviam anunciado medidas mais flexíveis na última semana e Caraguatatuba fez o anúncio ontem. Com o consentimento do Comitê de Covid técnico, né, os médicos, enfermeiros, enfim, todos que trabalham nessa área, emitiram um laudo no final da semana passada, mostrando que a situação está sob controle em Ilhabela. Não tem a menor lógica a gente fazer esse sacrifício comercial na cidade. O Instituto Albert Einstein anunciou um acordo para realizar em São Paulo testes da fase 3 da vacina Covaxin, desenvolvida pelo laboratório indiano Bharat BioNTech. Os estudos começam em março e devem durar de 45 a 90 dias. Ontem, a Anvisa retirou a exigência de testes da fase 3 no Brasil para aprovação de uso emergencial de vacinas. Mesmo sem a obrigatoriedade, o Instituto informou que o cronograma será mantido. O governo federal já manifestou interesse em comprar a vacina indiana, que deve ser aplicada em 2 doses, com intervalo de 28 dias. E agora vamos à previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A sexta-feira promete ter um dia instável e com chuva em praticamente todo o Brasil. Só nos pontos que estão em amarelo é que o tempo continua firme. E o ciclone extratropical se afasta para o oceano, mas durante o dia pode ter uma chuva forte, acompanhada por ventos do litoral do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. No restante da região não deve chover pela manhã, mas o sol aparece. E essa frente fria avança para o sudeste, atinge o litoral sul do Rio de Janeiro, que pode amanhecer com um dia nublado. Em Belo Horizonte, o dia também será com bastante nebulosidade e no Espírito Santo chove no período da tarde. Em São Paulo, a sexta-feira será com nuvens carregadas e com chuva a qualquer hora do dia. A temperatura também cai e a máxima amanhã não passa dos 28 graus. No Nordeste, o sol está garantido em toda essa área que está em amarelo, mas pode ter uma chuva passageira do Rio Grande do Norte até o litoral da Bahia. No Centro-Oeste, o dia será estável e com bastante nebulosidade. Em Campo Grande, a máxima não passa dos 29 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, virou réu no processo conhecido como QG da propina. Ele e outras 25 pessoas vão responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um dos acusados é Marcelo Alves, ex-presidente da empresa de turismo do município, a Rio Tour, e o irmão Rafael Alves, que mesmo sem ter cargo na prefeitura na gestão de Crivella, é apontado como operador financeiro do grupo. Crivella está em prisão domiciliar desde dezembro. A defesa do ex-prefeito disse que vai se pronunciar depois que tomar ciência da decisão. Já o advogado de Rafael Alves afirmou que o cliente é vítima de excessos do Ministério Público e as acusações serão afastadas no curso do processo. Até o momento, não localizamos a defesa de Marcelo Alves.
A mãe do ex-ministro do governo Temer, Gedel Vieira Lima, foi condenada a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Para a Justiça Federal de Brasília, Marluce Vieira Lima participou da ocultação dos 52 milhões de reais encontrados num apartamento de Salvador, ligado a Gedel, em 2017. O dinheiro teria origem em crimes de corrupção. Por ter mais de 70 anos, Marluce deve cumprir a pena em regime domiciliar. O ex-ministro já foi condenado a mais de 14 anos de prisão no mesmo caso. Estamos na última semana do Festival de Prêmios, realizando sonhos da Rede TV. E você só precisa continuar assinando para concorrer a prêmios incríveis, investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas-feiras sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de R$8 mil. E todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E tá achando que acabou? No final da promoção você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então corre, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. Aqui no Brasil, os presidentes da Câmara e do Senado pretendem aprovar a reforma tributária dentro de 8 meses. Os novos chefes do Legislativo ainda prometeram elaborar uma nova forma de auxílio emergencial. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, se reuniram com o presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, e o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Desde o início do governo de Jair Bolsonaro, o Congresso ensaia fazer uma reformulação no sistema de cobrança de impostos, já que essa é uma demanda do setor empresarial e do ministro da Economia, Paulo Guedes. No entanto, até agora, nada saiu do lugar. A intenção é apresentar o relatório na comissão mista ainda este mês e concluir a tramitação até outubro. A reforma tributária se iniciará por uma das casas legislativas, e é um amadurecimento que nós vamos fazer no decorrer de fevereiro, juntamente com o presidente Arthur Lira, e temos uma previsão de que de 6 a 8 meses nós possamos ter concluído a reforma tributária no Congresso Nacional, tanto no âmbito do Senado quanto no âmbito da Câmara dos Deputados. Pelo menos 3 diferentes propostas de reforma tributária tramitam no Congresso. 2 delas elaboradas pelo próprio Legislativo e que são mais abrangentes, ao unificar até 10 impostos num tributo só. Já a proposta do governo unifica apenas o PIS e a COFINS num novo tributo, batizado de CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços. No começo de 2020, a comissão mista foi criada para reunir essas propostas numa só. No entanto, os trabalhos ficaram parados ao longo de todo o ano. A comissão mista, que foi o caminho encontrado para poder conciliar essas propostas. A intenção que eu tenho comigo e quero dividir com os companheiros é que a comissão mista conclua seu trabalho. Durante o encontro, os parlamentares também discutiram a necessidade de propor uma nova forma de auxílio para os trabalhadores que foram prejudicados pela pandemia. Inclusive, hoje pela manhã, eu conversei ao telefone com o ministro Paulo Guedes e já solicitei a ele que pudesse realizar um encontro conosco, tanto comigo quanto com o deputado Arthur Lira. Mas temos ambos, tanto eu quanto o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, absoluto compromisso de entregar à sociedade, especialmente essa camada mais vulnerabilizada em decorrência da pandemia, algum programa social que possa socorrer. O orçamento 2020 é prioridade, até porque só se pode discutir temas como auxílio emergencial, que foi tema, sim, da reunião e apontado como prioridade da maioria dos líderes, a partir do momento que tivermos o orçamento 2020 concluído. A aprovação do orçamento de 2021 é outro desafio na área econômica. Alguns parlamentares avaliam que antes de debater a peça orçamentária, é preciso discutir a PEC emergencial, que determina gatilhos para evitar o aumento de despesas. No entanto, a PEC também está parada e a demora na votação do orçamento pode prejudicar a liberação de recursos para custeio da máquina pública. Na próxima terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento deve ser instalada na tentativa de destravar essa discussão. A PEC emergencial vai dar muita cobertura
para que o orçamento de 21 seja aprovado com espaços fiscais para que tudo seja realizado respeitando a regra do teto de gasto, de responsabilidade fiscal. Isso está claro nas nossas posições. E hoje, durante a inauguração de um centro esportivo em Cascavel, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que amanhã fará uma reunião para tratar do preço dos combustíveis. O tema é uma reivindicação dos caminhoneiros e tem movimentado o Planalto. O presidente também agradeceu aos caminhoneiros que desistiram da greve marcada para o início desta semana. Amanhã, eu não vou falar o que é, né? Mas devemos amanhã, talvez vamos convidar a imprensa, porque a imprensa eu não convoco, a partir das 11 horas da manhã, um assunto de extrema importância para todos nós, que nós devemos resolver. Tem a ver com os caminhoneiros, com os taxistas, Uber, vocês que têm carro particular, e nós convocamos todos amanhã para essa reunião. E pretendo, eu digo, numa coletiva à imprensa, onde nós falaremos, e eu interrogarei as pessoas presentes, tratar de combustíveis no Brasil. E agradeço aqui a não adesão à greve, porque se houvesse... todos nós perderíamos, sem exceção. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestou depoimento hoje no inquérito que investiga uma possível omissão por parte dele na crise da saúde em Manaus. A capital do Amazonas sofreu com a falta de oxigênio para os pacientes com Covid-19. Pazuello foi ouvido pela Polícia Federal no Hotel de Trânsito do Exército, em Brasília, onde ele mora. A investigação foi aberta após o Supremo Tribunal Federal acatar um pedido da Procuradoria-Geral da República. O relator do caso no STF é o ministro Ricardo Lewandowski. A PF tem 60 dias para concluir o inquérito. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 8.291.000 pessoas se recuperaram da doença. Outras 875.000 estão em acompanhamento. O país acumula mais de 228.000 mortes provocadas pelo vírus. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, 7h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.